Olá, meu nome é Amanda Vasconcelos, eu sou psicóloga e hoje eu venho trazer esse vídeo com o intuito de ajudar você que está no último ano de formação ou acabou de se formar em psicologia ou até mesmo já está há bastante tempo atuando no mercado na área clínica e que tem um objetivo criar mais autoridade profissional para conseguir pacientes particulares. O primeiro vídeo eu contei para vocês um pouco da minha história, da minha trajetória para conseguir pacientes particulares. E agora eu quero ensinar para vocês o que eu fiz para conseguir aumentar o valor da minha sessão. E para isso eu precisei me tornar autoridade nos meus atendimentos. É você criando um nicho de atuação. Seu paciente é homem, o seu paciente é mulher, o que você tem de informação para esse paciente para poder ajudar? Nós sabemos que durante o desenvolvimento da nossa vida, nós temos várias etapas. Da 1 aos 7 anos é o desenvolvimento infantil, desenvolvimento da personalidade, fase de aprendizagem, fase de linguagem, desenvolvimento, coordenação motora, alfabetização. E isso a gente trata ali na primeira infância. Depois a gente tem o período da adolescência, vem com as suas oscilações de humor, bastante rodeadas, por exemplo, de dúvidas e incertezas com relação à vida. No primeiro momento, os adolescentes eles acham que sabem de tudo e depois eles se sentem totalmente inseguros e despreparados. Por exemplo, vou trabalhar demandas de adolescente. Eu vou trabalhar com os adolescentes, atendendo os adolescentes, ou eu vou atender os pais dos adolescentes, porque são linguagens diferentes. Como nós atendemos essa personalidade? Quem é o nosso personagem, o nosso paciente? Então vamos imaginar o nosso paciente como um personagem. A idade, é homem, é mulher, é criança, é adolescente, é adulto, é idoso, procurando uma orientação vocacional, com que carreira seguir. Ele está em fase de transição de carreira, ele está em fase de construção familiar. Essa mulher, ela está tentando engravidar, ela tem passado por relacionamento abusivo. Qual é o perfil do seu paciente? Eu quero que você pense, se você puder, separar a caneta, pegue papel, anote essas dicas que eu estou te dando, porque é muito importante. Por muito tempo eu achei que isso não era necessário. Eu poderia atender todos. Aliás, eu acreditava que se eu limitasse um nicho específico, eu estaria perdendo o paciente, em vez de estar conseguindo criar uma autoridade profissional. E com o tempo eu percebi que quanto mais restrito você é, mais desejado você fica. E quanto mais desejado você fica, é claro que o seu valor aumenta, porque as pessoas vão querer passar com você. E eu demorei muito para entender isso. Vamos pensar, por exemplo, um clínico geral. Ele atende todas as especialidades. Basicamente, ele conhece todo o corpo humano em seu funcionamento. Mas se há um problema específico, por exemplo, no rim, ou ele vai encaminhar para o urologista ou para o nefrologista, ou se há um problema específico no coração, ele vai encaminhar para o cardiologista, um problema específico no cérebro, ele vai encaminhar para o neurologista. Para criarmos essa autoridade, precisamos ser referência naquilo que nós fazemos. Eu fico pensando assim, se você cria uma autoridade profissional, é lógico que as pessoas vão acabar te indicando uma nutricionista que apresenta muitos resultados sobre emagrecimento. Logo as pessoas acabam a procurando porque ela apresentou muitos resultados de emagrecimento. E por que ela apresentou muitos resultados de emagrecimento? É porque ela só trabalha com emagrecimento. Os pacientes vão te procurar por aquilo que você tem para oferecer. E agora eu vou passar para vocês 10 áreas da psicologia. Aliás, eu não vou passar 10 não, eu vou passar 14. 14 nichos de psicologia. Para você que de repente esteja sem ideia, você pode pegar dessas ideias e criar o seu próprio roteiro. Vamos lá. O número 1, qual motivo as pessoas mais têm procurado os psicólogos hoje em dia, é por ansiedade. Eu não vou entrar em subnichos agora,
Eu só vou falar os tópicos dos nichos e depois a gente entra para os subnichos. O segundo é a depressão. Depois ainda da pandemia, os índices de pessoas que sofrem de depressão têm aumentado. Terceiro nicho, saúde no trabalho. Muitas pessoas hoje, elas se sentem muito sobrecarregadas, muito por conta da questão que a gente está passando, uma questão econômica muito forte. As pessoas acabam se sentindo pressionadas de ficar no mesmo trabalho, na mesma profissão. Às vezes elas sofrem muito nesse trabalho e acabam acreditando que elas têm que suportar essa situação por conta da dificuldade econômica que o país está passando. E acabam desenvolvendo síndrome de burnout, o estresse, a crise de ansiedade. É um tema muito importante a ser pontuado nos dias de hoje. Quarto lugar, depois da pandemia, claro que isso ficou muito mais evidente, a experiência de se trabalhar especialização em luto. Qual o período de luto, quais são as fases do luto, como trabalhar o luto com a criança, como trabalhar o luto com o adolescente, como trabalhar o luto com o adulto. Todos eles são uma linguagem muito diferentes e muito precisos para que essa dinâmica familiar seja reconstruída, mesmo apesar. Quinto lugar, relacionamento. Hoje nós temos pessoas que passam por relacionamentos abusivos, abusos psicológicos, relacionamentos narcisistas, ou querem fazer uma terapia de casal para poder melhorar a forma de comunicação, descobrir qual a linguagem de amor do marido, qual a linguagem de amor dos filhos, qual a linguagem de amor da esposa, melhorar a qualidade de vida daquela família. Uma pessoa, psicólogo, que seja especializada em relacionamento, que possa ajudar o desenvolvimento emocional dessa família. Sexto lugar, transtorno de aprendizagem. Muitas crianças estão desenvolvendo transtorno de aprendizagem. Sempre existiu. Hoje há uma conscientização muito maior de que uma criança que de repente ela está no segundo, no terceiro ano do ensino fundamental, se ela está apresentando dificuldades de escrita, de leitura, os professores eles já estão mais aptos a perceber no desenvolvimento transtorno de aprendizagem. Sétimo lugar, traumas. Traumas infantis, traumas durante a adolescência, síndrome do estresse pós-traumático. Quantas coisas envolvem os traumas? A perca de um filho, um aborto, a perca de um ente querido, seja um marido, seja um pai, seja uma mãe, seja um irmão. Tem um trauma, por exemplo, de sofrer um acidente, você não conseguir mais andar de carro, você de repente se afogou na sua infância e você não quer mais entrar na piscina ou no mar. Tem muitas pessoas que desenvolvem fobias por conta de traumas que passaram, mas que não souberam como lidar, trabalhar esses traumas. É um tema muito interessante. Você por acaso já viu um psicólogo que é especializado em algum tipo de trauma? Se sim, deixa aqui nos comentários. Oitavo nicho, emagrecimento, que é muito importante a gente também pensar e de repente você tiver identificação com esse nicho de trabalhar. Então, nichos de emagrecimento, ele pode auxiliar pessoas que estão passando por transtornos alimentares como anorexia, bulimia, compulsão alimentar e outros subnichos que nós veremos com o decorrer desse vídeo. Nono nicho, maternidade. Nunca vai faltar público para vocês, porque enquanto o mundo for mundo, as crianças vão continuar nascendo e pessoas vão continuar se tornando mães. Existem muitas dúvidas com relação à maternidade. É um nicho que tem um público-alvo imenso que você pode praticar e atuar. Décimo nicho, sexualidade. Sim, sexualidade. Tem muitas pessoas que têm muitos problemas relacionados à sexualidade. Nós vamos ver nos subnichos quais os tópicos que nós podemos trabalhar dentro do nicho de sexualidade. 11º,
compulsão. Compulsão alimentar, como falamos anteriormente no nicho de emagrecimento, acumuladores, pessoas extremamente consumistas, pessoas extremamente seguras financeiramente. Tudo que é o extremo pode levar à compulsão. Então a compulsão a gente pensa como excesso de comportamento. Se você está guardando dinheiro em excesso, está passando dificuldade financeira só para ter o dinheiro guardado, isso acaba se tornando um transtorno para sua vida. Se você acumula muitas coisas dentro da sua casa, você acaba gerando um transtorno para sua vida. Se você é uma pessoa que tem compulsão por compras, você gasta demais, você desenvolve muitas dívidas, isso também é um comportamento que vai trazer prejuízos para sua vida. Esse é um tema muito importante para ser trabalhado, é um nicho de atuação maravilhoso. 12º nicho, autoestima. Como desenvolver autoestima? Por que as pessoas têm dificuldade de desenvolver autoestima? E aí você pega desde a base do desenvolvimento da infância para entender por que muitas pessoas acabam tendo essa dificuldade de ter autoestima. A autoestima é um tema muito importante a ser trabalhado também. E o 13º lugar é o nicho de atuação para profissionais. Ou seja, você faz uma orientação específica para determinado profissional. Eu vou auxiliar somente profissionais de RH, avaliação de perfil. Nesse 13º, você escolhe quais são os profissionais com os quais você quer trabalhar. Eu, por exemplo, agora nesse momento estou falando com você que também é profissional da área de psicologia. E conhecer quem é o seu paciente é exatamente para você falar na linguagem dele, uma linguagem que ele realmente se identifique com você. Eu no primeiro vídeo contei a minha história, muitos se identificaram. Olha, eu também passei por isso, olha, eu estou passando por isso, recebendo apenas R$10 por paciente. Também montei o meu consultório e acabei tendo aí muitos gastos, acabei não sabendo administrar e falei. Então é muito importante que você consiga identificar quem é o seu personagem, criar conteúdos que sejam específicos para que essas pessoas sejam atraídas até você. Como eu falei para vocês anteriormente, nós vimos maiores nichos de atuação na área de psicologia. Agora eu vou falar para vocês os subnichos. Porém, para esse vídeo não ficar muito longo, eu separei aqui apenas 5 subnichos, onde vocês vão poder aprofundar sobre os temas dos nichos escolhidos. Então vamos lá? Primeiro nicho que nós falamos que está em alta, porque as pessoas mais procuram os psicólogos. Então eu falei para vocês sobre a ansiedade. E agora vamos falar sobre o subnicho da ansiedade. No nicho de ansiedade, você pode criar conteúdos informativos sobre transtornos de ansiedade generalizada, sobre síndrome do pânico, agorafobia, transtorno obsessivo compulsivo, estresse pós-traumático, mutismo seletivo, separação, fobia social, fobia de dirigir, fobia de animais, fobia de elevador, fobia de nadar, transtorno de ansiedade pelo uso de substâncias como opioides, transtornos de ansiedade devido a doenças, seja uma doença pessoal, uma doença no meio familiar. E por último, nós temos transtorno de ansiedade específico e transtornos de ansiedade não específico. E o segundo nicho mais procurado, depressão. Primeiro a serem identificado é os comportamentos de risco do paciente. Automutilação, dependência química, alcoolismo, isolamento social, crises de ansiedade, vulnerabilidade, negatividade, baixa estima, tristeza, pessimismo, ausência de prazer,
oscilações de humor, desligamento do ambiente, afastamento familiar, sonolência excessiva, insônia, fadiga, irritabilidade, depressão pós-parto, depressão por luto, falta de concentração, dores no corpo, mudanças de apetite, falta de desejo sexual, sentimento de inutilidade e angústia, culpabilidade, doenças crônicas e, por último, o suicídio. Todos esses citados são subnichos aqui que podem ser trabalhados no nicho de depressão. O terceiro nicho que nós falamos foi sobre saúde no trabalho. Saúde emocional no trabalho, nós podemos criar conteúdos que instruam os nossos pacientes sobre quais são os sintomas que apresentam pessoas que estão com a saúde baixa no mercado de trabalho. Então, nervosismo, sofrimento psicológico, problemas físicos, dor de barriga, enxaqueca, cansaço excessivo, insônia. Eu costumo até falar com os meus pacientes: será que vocês estão com depressão pós-fantástico? Que é quando a musiquinha do Fantástico começa, anuncia que o próximo dia é segunda-feira e que vai começar tudo de novo. Então as pessoas acabam desenvolvendo já um episódio de ansiedade que antecede a segunda-feira. Isso se soma porque a pessoa não quer estar presente no ambiente de trabalho. Sintomas físicos, dor de barriga, insônia, crise de ansiedade, estresse, sudorese, palpitação, pressão sobe. A pessoa tem dores musculares, transtornos gastrointestinais, solta demais o intestino, ou então prende demais, crise de asma, exaustão extrema, mais fome, ou tem pessoas que têm menos fome, transtorno de ansiedade, depressão. A pessoa desenvolve uma compulsão em demonstrar o seu valor, ela está o tempo inteiro tentando provar que ela é útil, que ela é importante, que ela é necessária. Síndrome de burnout, estresse. Um tema muito importante é a pessoa ela sente dificuldade de se desligar do trabalho. Muitas vezes, ainda mais depois que fomos para o home office, essas pessoas elas costumam ter dificuldades de se desligar do trabalho. Elas acham que elas têm que continuar trabalhando. E eu conheço pessoas que continuam trabalhando mesmo depois de terem encerrado ali, consta ali. Uma pessoa coloca que 18 horas ela encerrou o trabalho dela e ela continua trabalhando para a empresa, mesmo sem isso estar sendo contabilizado. Os famosos workaholics, né? Hoje em dia deram até nome para isso. São pessoas, às vezes não é nem viciada no trabalho, é só medo de ficar desempregado. E é interessante que essas pessoas negligenciam as próprias necessidades. Muitas vezes elas não se alimentam direito, comem besteira, porque é um pouquinho mais rápido, pulam refeições, elas acabam negligenciando que o corpo tá ali necessitando delas, pedindo às vezes para tomar uma água, para parar, respirar, ir no banheiro. Muitas pessoas acabam tendo problemas urinários porque seguram muito, porque acreditam que ali elas não podem parar o trabalho para poder ter um momento para cuidar de si mesmo. Fuga de conflitos. São pessoas que têm dificuldade de se impor dentro do ambiente de trabalho. Tem dificuldade de falar que elas não aceitam, por exemplo, ficar depois do horário, que elas não aceitam ir trabalhar no final de semana, ou que elas não aceitam trabalhar no feriado. Elas têm a dificuldade de impor esse limite. Reintegração de valores pessoais, ou seja, ela acredita que a empresa vem em primeiro plano, a família vem em segundo e a pessoa vem em terceiro, quarto ou quinto. Essas pessoas, elas tendem a negar
que elas estão passando por um problema. Elas tendem a negar. Por quê? Muitas vezes o trabalho ele é dado como fuga. Ah, mas eu estou trabalhando, então eu não preciso pensar nisso. Ah, eu estou trabalhando, então eu não preciso ser culpada por isso. Então as pessoas tendem a fugir até mesmo das suas questões pessoais, familiares, emocionais, colocando tudo isso dentro do ambiente de trabalho, se focando somente no trabalho para não ter o contato com essas outras situações. E é claro que com isso a pessoa acaba também tendo um distanciamento da vida social, porque muitas vezes elas acabam se cansando tanto com o trabalho que chega o final de semana, elas só querem dormir ou só querem descansar, isso quando elas ainda têm os finais de semana. Ou então à noite uma pessoa chama ali, os amigos chamam para poder comer uma pizza. À noite a pessoa tá tão cansada e ela fala assim: ah, eu trabalhei o dia inteiro, hoje eu vou ficar em casa, eu vou dormir um pouco. E acaba se distanciando dos amigos, da família. É interessante pensar também que essas pessoas têm mudanças súbitas de comportamento. Então, elas costumam ficar irritadas muito facilmente, porque tudo aquilo que elas não conseguem externalizar no ambiente de trabalho, elas passam a externalizar dentro de casa, com pessoas que ela tem a convivência diária, com as pessoas que de repente ela sabe que ela pode externalizar aquilo que ela está sentindo, mesmo que de forma não assertiva. Ela pode externalizar aquilo que ela está sentindo. E aí ela acaba tendo essas crises de irritabilidade, acaba sendo ríspido e acaba muitas vezes ferindo ali as pessoas que amam. Muito disso por conta do estresse no ambiente de trabalho. E por último, é interessante trabalhar a despersonalização. Às vezes as pessoas elas ficam tão focadas no ambiente de trabalho que elas já não sabem mais quem elas é fora dali. É como se elas só se vissem o eu profissional, o eu pessoal, o eu familiar, o eu amigo, o eu social, só desaparece. A pessoa vive única e exclusivamente para o trabalho e ela em determinado momento até se desconhece. E vamos falar agora sobre os subnichos de luto. Isolamento social. É interessante, porque quando você vai fazendo essas características, você vai percebendo que muito dos comportamentos se repetem para cada nicho. Por que isso? Porque as demandas elas se cruzam. E você percebe que muitas vezes a pessoa ela começa a apresentar comportamentos semelhantes, apesar de problemas diferentes. Ou seja, nós vimos que em ansiedade, em saúde emocional do trabalho, em depressão, as pessoas têm um comportamento de isolamento social. E agora, no tema de luto, nós também vamos ver isso. Um dos sintomas apresentados é o isolamento social. A pessoa quando está de luto, muitas vezes ela não quer o convívio com outras pessoas. Ela quer ficar ali, ó, guardadinha na dor dela, no sofrimento dela, no cantinho dela. Muitas vezes ela acaba ficando depressiva, não tem energia para cuidar da casa, não tem energia para cuidar do que precisa ser cuidado, dos filhos, de repente, ou dos irmãos, de quem ficou de si mesmo. Vem aí o período de depressão, dor forte no peito, ansiedade, uma insegurança social no quesito de que parece que quando uma pessoa morre, parece que toda a sua volta vai morrer também. E a pessoa acaba criando essa ansiedade muito grande. Então a pessoa tem palpitação, às vezes ela tá dormindo, ela sente o coração disparar, ela acorda agitada. E aí ela acaba desenvolvendo insônia porque ela não quer dormir, porque ela não quer sentir aquilo de novo. Ela passa por um período de negação. Não, isso não é real, isso não tá acontecendo comigo. A ideia de que de repente a pessoa tá numa longa viagem, que ela vai voltar.
a desestrutura familiar, como remanejar aquela estrutura familiar. Então, quando é o pai de família que falece, por exemplo, muitas esposas às vezes têm a dependência financeira, não só emocional, mas a dependência financeira, e ela tem que se reestruturar para cuidar dos filhos, se reestruturar como pessoa, como profissional, como que ela vai cuidar do sustento ali da casa. Tudo isso gera muita ansiedade, insegurança. Essa desestrutura familiar é muito grande. Quando a mãe também falece, por exemplo, o pai fica com os filhos e tem que criar os filhos sozinhos. Muitas vezes o pai fica só com menina, e aí ele tem que aprender a lidar com as fases ali de desenvolvimento da mulher e como que ele pode ajudar com isso. O que fazer com as roupas, com os objetos, com as lembranças da pessoa amada? Como fazer? Então a pessoa tá ali em imenso sofrimento, ela quer ficar pegando a roupa do outro, cheirando, então sente aquele cheiro, às vezes dorme abraçado com a roupa da pessoa, ou às vezes não quer nem que ninguém entre no ambiente que a pessoa dormia. O quarto fica intocado, a parte do guarda-roupa fica intocada, o carro, com a sensação de que a pessoa vai voltar a qualquer momento e tomar conta das suas coisas novamente. Como fazer esse trabalho de elaboração do luto? A organização financeira, como eu falei, é algo a ser reajustado. Como eu falei, por exemplo, uma mulher às vezes não era só dependente emocionalmente, mas ela era dependente financeiramente do marido. Ou se o marido, por exemplo, era um autônomo e não contribuía, como que fica essa esposa? Como é que fica o financeiro da casa se às vezes o pai de família ele era o único provedor financeiro? Deixa eu ver aqui quanta ansiedade soma para a depressão, quanto isso somatiza para que as pessoas acabam desenvolvendo ainda transtornos bem mais acentuados durante o período de luto. A culpa, eu poderia ter feito mais, eu poderia ter falado menos, eu poderia ter guardado mais, eu poderia... É interessante dar para essas pessoas também um pouco de ciência dos passos que ela tem que dar, que é um passo de cada vez, sim, mas quais passos ela tem que dar ali após aquele luto? Se a pessoa tem algum tipo de benefício, como ela dá cada passo, porque muitas vezes a pessoa não consegue se mover, literalmente, nem ir atrás de um advogado para procurar os seus direitos. Às vezes a pessoa tem que entrar com um processo de pensão, documentação, tem que ir em cartório, tem que fazer averbação, tem que fazer certidão de óbito. Processo muito doloroso, e você pode ajudar a pessoa naquele passo a passo. Como ajudar essas pessoas com a sensação de vazio que elas têm depois que a pessoa amada se vai? E aqui é muito interessante que nós percebemos também uma mudança alimentar. Então tem pessoas que vão comer mais nesse período de luto, tem pessoas que vão comer menos nesse período de luto, indo a perder muito peso. Isso também tem que ser trabalhado ou observado. Muitas pessoas acabam não só buscando refúgio no alimento, muitas pessoas acabam recorrendo ao uso de álcool e até mesmo de drogas para poder buscar uma forma de amenizar aquela dor, aquele sentimento, aquele vazio que elas estão passando, uma forma de entorpecer a dor que elas estão sentindo. Por isso que é tão importante fazer um acompanhamento nessa fase de luto. Como falar de luto para as crianças, se o seu público for só crianças, ou se o seu público for adultos? Como uma mãe pode falar de luto para o seu filho? Se o seu público for infantil, como você pode ajudar essa criança
a desenvolver habilidades para lidar com esse luto, essa falta. E eu acho que uma questão que fica aqui muito forte para quem perdeu o cônjuge pelo luto é: será que eu estou pronto ou pronta para me relacionar novamente? Até que ponto, de repente, eu estou procurando uma relação para tampar um vazio que eu tenho dentro de mim? Até que ponto eu estou projetando a presença do meu ex ou da minha ex nessa pessoa que eu estou procurando me relacionar? Será que de repente as características físicas? Será que de repente alguma coisa que a outra pessoa gostava? Por exemplo, a pessoa gostava de cantar, então eu começo a procurar pessoas que gostam de música. A pessoa gostava de tocar violão, então eu vou começar a procurar pessoas que toquem instrumentos musicais. A pessoa gostava de dançar, eu vou procurar pessoas que gostem de dança. Será que eu tenho repetido esse padrão? É importante se perguntar se a pessoa está preparada ou não para se relacionar novamente. Claro, um recomeço, uma nova história. Como uma pessoa pode reescrever uma nova história depois de uma perca tão grande? Esses temas todos podem ser trabalhados com atividades, ferramentas terapêuticas. Um caderno que você pode ensinar o seu paciente a fazer, que ele escreve tudo que ele está sentindo. Escrita terapêutica é muito importante. Esses são os subnichos que você pode utilizar para criar conteúdos e até mesmo estudar para trabalhar com o seu público, se o seu público for de luto. E agora vamos falar sobre o subnicho de traumas. Quais são os traumas que de repente podem me aparecer se eu colocar ali o meu nicho de especialidade em trauma? Abuso sexual, seja ele infantil, seja durante a vida adulta. Assalto, transtorno do estresse pós-traumático, uma pessoa que de repente não só foi assaltada, como ela foi sequestrada. Aborto, uma mãe que criou toda aquela expectativa da gestação, ela cuida da alimentação, do seu emocional, físico, e aí ela consegue gerar um bebê, e ela consegue o tão sonhado positivo, e um dia ela chega para fazer uma ultrassonografia e descobre que o feto está sem batimentos. Ela acaba tendo que passar por procedimentos como a curetagem, ou às vezes ela tem que esperar o corpo expelir esse bebê. É um processo bem traumático. Muitas vezes a pessoa ali sonha o desejo de ter filho e ela às vezes acaba não conseguindo engravidar novamente por medo de engravidar e acabar acontecendo a mesma coisa. Mudança drástica na vida. Uma mudança drástica que nós presenciamos na nossa vida foi a pandemia. Com a pandemia veio o isolamento social, veio perca de muitas pessoas, familiares, conhecidos, mudança na economia, mudança no cenário mundial. Muitas pessoas acabam desenvolvendo esse medo. Uma nova epidemia, uma nova pandemia, uma nova doença, uma nova guerra, um novo terremoto, um novo tsunami. E as pessoas acabam tendo esses traumas. Nós vivemos um período muito traumático. Nosso corpo tende a acreditar que isso pode acontecer novamente. É importante trabalhar com essas pessoas que desenvolveram esses traumas. O fim de um relacionamento é algo muito traumático. Nós vimos, por exemplo, recentemente vários casos de casais que se separam e hoje com as mídias sociais as pessoas vão lá e acabam detonando o perfil do ex ou da ex, deteriorando a imagem da outra pessoa. É muito importante que você saiba lidar com o fim do relacionamento, mesmo que tenha sido traumático para o seu paciente, e como que você lida com aquilo de forma mais construtiva possível. Vemos aqui de novo em traumas o luto por perca de ente querido.
amigos, familiares, trauma por violência física. Às vezes a pessoa apanhou muito na infância, ela acaba reproduzindo isso na vida adulta, acreditando que uma relação em que machuque a pessoa fisicamente é uma relação saudável. O mesmo acontece com a violência psicológica. Durante ali o desenvolvimento, se a criança aprende a chantagem emocional, a ser humilhada, a se sentir um nada, ela tende a reproduzir esses comportamentos também na vida adulta. São traumas que precisam ser trabalhados, de crenças que foram enraizadas durante o desenvolvimento e que são subnichos que você pode educar o seu paciente a entender que o comportamento dele está causando um prejuízo emocional. Trauma secundário. Interessante, um trauma secundário. O seu paciente pode ter passado por acompanhar uma pessoa que ele ama ter sofrido. O meu cunhado, ele foi assassinado. Eu vejo que a minha irmã está sofrendo muito com a situação, com os filhos, meus sobrinhos estão sofrendo muito. Isso é um trauma secundário. O trauma não foi propriamente com você. O trauma foi com alguém da sua família. Mas por amar, você acaba sofrendo vendo a pessoa que você ama sofrer. É interessante mostrar isso também para o seu paciente, que às vezes ele tem um sofrimento e às vezes ele acha que ele não é merecedor de ter esse sofrimento, porque não é ele que passou pela situação. Mas fazê-lo entender que ele também foi traumatizado com a situação, porque ele estava presenciando alguém que ele ama sofrer. E o último que eu listei aqui foi a traição. A traição também é um trauma, porque você cria ali uma expectativa na pessoa de que aquele relacionamento de repente vai ser para sempre, de que você confia naquela pessoa a ponto de colocar sua mão no fogo por ela, e de repente todas aquelas suas expectativas vão por água abaixo porque a pessoa acaba te traindo. É um trauma. Entender isso para poder passar para o seu paciente sobre os conteúdos de como lidar de uma forma mais assertiva possível, como se recuperar emocionalmente de uma traição. Transtorno alimentar restritivo, ruminação, ingestão de sacolas, moeda, terra, argila, ortorexia, que é a obsessão por alimentos saudáveis, dismorfia corporal, que é a obsessão por um corpo perfeito, diabulimia, que são diabéticos que não usam a insulina para emagrecer, brincorexia, que é substituir os alimentos somente por bebidas, fatorexia, que é quando o indivíduo não percebe a mudança corporal, que ele engordou, obesidade mórbida. Conforme eu falei para vocês, nós reparamos que nesses nichos e subnichos, as dores, elas acabam se encontrando. Então eu separei aqui também quais são as dores que mais apareceram nesses 5 nichos que eu mencionei para vocês. Nós vimos a negação, a raiva, a tristeza, vergonha, insônia, depressão, ansiedade, tremores pelo corpo, sensação de estar entorpecido, anestesiado, apatia, isolamento social, choque, taquicardia, ansiedade, suor excessivo, culpa, medo, desesperança, desconforto intestinal, irritabilidade, dificuldade de concentração, desamparo, desespero, apreensão. Tudo isso são dores que se correlacionam
em qualquer nicho que você escolher atuar em psicologia. Lembre-se que é muito importante definir um nicho. Nós sabemos que há vários advogados, mas quando você está procurando se aposentar, você vai procurar um advogado que seja com conhecimento em INSS. Se você tem algum problema como consumidor, você vai procurar. Se você tem algum problema como consumidor, você costuma procurar um advogado que conheça o direito do consumidor. Por isso que é muito importante que você também seja referência na sua área. Escolha seu nicho, escolha os subnichos que você pode criar temas ou estudar mais sobre os conteúdos conforme eu falei até aqui. E se você quiser que eu faça uma lista de pelo menos 10 itens de cada nicho que eu mencionei no começo e que não mencionei no subnicho até agora, é só deixar nos comentários. E aí eu faço para vocês. E vou deixar uma dica para vocês. De cada nicho que eu falei, vocês podem pesquisar quais são as maiores dores do seu paciente. Liste pelo menos 10. Por exemplo, maternidade. Quais são as 10 maiores dores de quem se tornou mãe? Quais são os 10 maiores medos? Quais são os 10 maiores desejos de quem se tornou mãe? E você vai criando essa lista. E você sempre vai ter mais conteúdos com esses pacientes, seja nas suas redes sociais ou seja no seu consultório. Afinar o seu conhecimento sobre essa área que você escolheu atuar. Nicho de relacionamento. Quais são os 10 maiores desejos que uma pessoa tem ao se relacionar com outra? Quais são os 10 maiores medos? Às vezes você pode separar 3 medos, 3 desejos, 4 dores. Não necessariamente você precisa fazer 10 para cada, assim por diante. Desde que você tenha pelo menos 10 tópicos em que você pode trabalhar. Sexualidade. Quais são os 10 maiores medos? Quais são os 10 maiores desejos? Quais são as 10 maiores dores? E aí você vai ter bastante conteúdo para poder afinar para os seus pacientes. Esse é o vídeo de hoje, espero que tenha te ajudado. Estou de coração aberto para poder compartilhar meu conhecimento com vocês. Eu peço que quem não se inscreveu, se inscreve no canal, curta, compartilhe, para que esse conteúdo possa chegar a cada vez mais pessoas. Até o próximo vídeo.